Gente, bem-vindos à reunião semanal da Endocrinologia do Esporte e do Exercício, do SET, da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Hoje, quem nos contemplará aqui com a apresentação será o Felipe Winkler, que é residente da especialidade da Medicina do Esporte, e ele vai falar hoje sobre o tratamento da obesidade baseado em fenótipos. Fê, a palavra é sua. Bom, então, boa tarde, pessoal. Hoje eu fiquei responsável por apresentar essa aula. Como o Cristiano aí muito bem falou, o tratamento da obesidade baseado em fenótipos é uma abordagem personalizada para a gente conseguir melhorar os nossos resultados na perda de peso dos nossos pacientes. Então, eu sou o Felipe Winkler, sou residente da Medicina Esportiva da Unifesp. Iniciando aqui, só um sumário da aula, falar um pouquinho sobre a obesidade, essa questão aí dos fenótipos da obesidade, e na sequência eu vou apresentar um artigo que fala muito bem sobre isso. Os endócrinos aí já devem ter conhecido esse artigo, já devem ter lido, e depois algumas implicações futuras aí, e o que a gente tem de aí pela frente no tratamento da obesidade. Então, nós sabemos que a obesidade ela é uma doença complexa, não é à toa que nós temos uma equipe aí multidisciplinar, com um nutricionista, com um psicólogo, com um educador físico, com um médico do esporte, com um endocrinologista para tratar os nossos pacientes. Nós sabemos que a obesidade ela é uma doença crônica, recidivante, os pacientes no ambulatório às vezes ficam anos até ter a perda que eles desejam e às vezes se mantêm no ambulatório para manter essa perda de peso, né? Então, nós sabemos também que na obesidade, cada caso é um caso, não existe aquela explicação simplista de que basicamente o paciente consome mais do que ele gasta. Na verdade, é muito mais amplo que isso, e os fenótipos eles vêm justamente para nos ajudar a entender um pouco do comportamento e um pouco do biotipo de cada paciente com obesidade. Falando separadamente desses fenótipos, eu trouxe os 4 fenótipos que o trabalho que eu vou comentar mais para frente cita. São eles: o cérebro faminto, que é aquele paciente que ele tem uma saciação anormal, então em uma refeição, esse paciente ele consome uma quantidade absurda de calorias, ele come muito em uma refeição. Fome emocional, um outro fenótipo, que é aquele paciente que ele tem já um biotipo, assim, um comportamento mais ansioso. Ele belisca muito por ansiedade, ele fica triste e desconta na comida, fica feliz e usa a comida como um mecanismo aí de recompensa. Outro fenótipo que nós temos é o intestino faminto, no qual esses pacientes têm um esvaziamento gástrico acelerado. Então, eles comem muitas vezes ao longo do dia. Além desse, nós também temos aqueles que têm uma queima lenta, são os pacientes que têm uma taxa metabólica basal reduzida e muitas vezes são indivíduos com uma massa muscular reduzida e também indivíduos mais sedentários. Bom, então, conhecendo um pouquinho desses fenótipos diferentes, isso significa que os tratamentos para obesidade eles devem ser diferentes? É isso que esse estudo tenta nos explicar, que é o estudo de Andrés Acosta, que foi publicado no Obesity Journal em abril de 2021. Ele ficou bem famoso por trazer aí esse tratamento baseado nos fenótipos. Então, ele é intitulado Seleção de Medicamentos Anti-Obesidade, baseado em fenótipos, ou melhor, aumenta a perda de peso, né? Um ensaio clínico numa clínica de obesidade. Falando um pouquinho mais desse estudo, então ele é um ensaio clínico, eles falam como um ensaio clínico pragmático, que ele pega pacientes que foram guiados pelo fenótipo, então 84 pacientes guiados por fenótipo, e pacientes que são tratados sem terem esse fenótipo estabelecido. E comparam ao longo de 12 meses qual grupo teve uma perda de peso mais importante. Importante citar que, dos critérios de inclusão desse estudo, os pacientes tinham que ter um IMC maior que 27, associado a comorbidades, ou um IMC maior que 30. E eles não podiam ter sido submetidos anteriormente a um procedimento
invasivo, como uma cirurgia bariátrica ou até um balão, por exemplo, via endoscopia. Bom, então, um pouquinho mais aí sobre os fenótipos e como que a gente determina qual o fenótipo de um paciente. Esmiuçando um pouquinho agora, então, lá no cérebro faminto, que eu comentei, que é o paciente que come muitas calorias até sentir que tá saciado, eles fizeram um teste que foi o teste do buffet livre. Então, botaram lá todos os pacientes comer um buffet livre e analisaram quantas calorias esses pacientes precisavam consumir para se sentirem saciados. O resultado foi que esses pacientes que foram enquadrados no cérebro faminto, eles consumiam, em média, 62% mais calorias do que os pacientes enquadrados nos outros fenótipos. O fenótipo da fome emocional. Nesses pacientes, eles foram submetidos a alguns questionários que avaliava o comportamento e o sentimento em relação à comida. O que foi visto foi que nesses questionários, o nível de ansiedade desses pacientes era 2,8 vezes maior do que aqueles pacientes dos outros fenótipos. Além disso, sintomas como depressão, baixa autoestima, imagem corporal negativa são bem frequentes nesse tipo de pacientes. Terceiro fenótipo que nós temos, o intestino faminto. Então, o paciente que tem um esvaziamento gástrico aí um pouco acelerado, eles foram fenotipados por meio de uma cintilografia de esvaziamento gástrico. Então, viram que esses pacientes tinham de 30% a 38% um trânsito intestinal aí um pouco mais rápido que os demais. E a queima lenta, né, o último fenótipo que nós vamos abordar, são os pacientes que têm uma taxa metabólica basal reduzida, e muitas vezes se deve a uma redução aí de massa muscular e também um grau de atividade física um pouco menor. Então, nós estamos falando aqui de indivíduos mais sedentários. O teste que foi feito para identificar esse tipo de paciente foi a calorimetria indireta, para avaliar o gasto energético. Então, falei um pouquinho sobre 4 fenótipos, mas, na verdade, nem sempre eles estão isolados. Existe uma sobreposição de fenótipos. No estudo, como que eles lidaram com isso? Eles observaram que quando o paciente tinha mais de um fenótipo, geralmente se tinha uma predominância de um. Então, lá no buffet livre, lá, por exemplo, o paciente comeu muito, mas no teste do questionário de ansiedade ele também pontuou um pouquinho mais. Mas, nesse caso, o predominante foi o cérebro faminto. Então, eles fenotiparam e trataram o paciente como cérebro faminto. Importante citar também que alguns pacientes não tiveram um fenótipo definido. Então, 15% ali dos pacientes que eles selecionaram para tratar guiado por fenótipo não se enquadrou em nenhum. Por conta disso, esses pacientes eles foram excluídos do estudo para não gerar nenhum tipo de viés. Agora, esse textão aqui é um pouquinho só sobre o mecanismo de ação de cada medicação que foi usado. Então, só para citar rapidamente, para a gente conhecer um pouquinho melhor as medicações, a fentermina, uma medicação que foi utilizada, depois eu vou comentar em qual grupo que cada um foi utilizado. Então, a fentermina, ela é um derivado da anfetamina, ela principalmente reduz a sensação de fome. O topiramato, ele age nos receptores GABA-A e ele tem um papel aí de antagonista também do glutamato. Então, ele provoca uma diminuição de surtos dopaminérgicos. Então, sensação de bem-estar que a pessoa sente após uma refeição aí mais gordurosa ou com mais açúcar, com o topiramato essa sensação é reduzida. A lorcacerina, então, tem uma ação aí mais serotoninérgica, ela parece controlar um pouco mais a fome, a saciedade e regula o gasto energético também. As próximas a gente acaba estando um pouco mais familiarizado lá no ambulatório, que tem a bupropiona, né, que é um inibidor seletivo da recaptação ali da nora e da dopamina, né, e ela ajuda a conter principalmente a compulsão, medicação que nós usamos também aí para ajudar o pessoal a cessar o tabagismo, para conter essa compulsão. Naltrexona é um antagonista opioide, então ele reduz os efeitos prazerosos também de alimentos e de bebidas alcoólicas, até por isso ele é usado também no alcoolismo. E a bola da vez aí, né, que é a liraglutida, que no trabalho foi utilizado o Saxenda, que nós também acompanhamos alguns pacientes ali que fazem uso,
um análogo do GLP-1, então estimula a liberação de insulina, diminui a produção de glucagon, retarda esvaziamento gástrico e aumenta também a sensação de saciedade. A seleção de medicamentos do estudo, ela selecionou que, para o fenótipo do cérebro faminto, a fentermina em associação com o topiramato ou a lorcacerina seriam as medicações mais adequadas. Para os pacientes com intestino faminto, que comem várias refeições ao longo do dia, a liraglutida seria a medicação de escolha. Os pacientes com aquela fome emocional, aquela ansiedade, né? A naltrexona com bupropiona seria a medicação mais adequada. E, por fim, os pacientes com uma queima lenta, com uma taxa metabólica basal reduzida, fentermina e associado ao exercício resistido. Seria o tratamento mais adequado, segundo o estudo. Então, quais foram os resultados aí após 12 meses de segmento? Eles observaram que aquele grupo, o grupo que foi fenotipado o tratamento foi guiado pelo fenótipo, eles tiveram uma perda maior em 12 meses. Então, eles compararam os primeiros 3 meses, 6 meses e 12 meses. Nos primeiros 3, não houve uma diferença significativa entre os grupos. Porém, a partir dos 6 meses, já se via uma tendência, uma perda de peso relativamente maior aí no grupo que foi guiado para o fenótipo. Uma perda de 10,5% no grupo guiado e 6,3% no grupo não guiado. Ao final de 12 meses, o grupo guiado por fenótipo teve uma perda de quase 16% do peso e o grupo não guiado, uma perda de 9%. Outra comparação que o estudo fez, ele tentou ver quantos por cento dos pacientes tinham uma perda maior do que 10%. Que 10% é aquele valorzinho mágico que a gente fala que a obesidade está controlada e o paciente tem muito benefício com isso. Então, comparando os grupos, 79% do grupo que foi tratado guiado por fenótipo tiveram uma perda maior do que 10%. Enquanto que o grupo não guiado, 34% apenas perderam mais de 10% do peso. Sobre eventos adversos, não teve diferença significativa entre os grupos, porém uma tendência aos pacientes guiados por fenótipo de terem menos efeitos adversos. Porém, a gente não pode confirmar isso porque não foi significativo na análise. Então, o que esse estudo aí ele impacta na nossa prática clínica? A compreensão aí dos casos de obesidade, como cada caso ser individual, né, e precisar de uma abordagem individual realmente, e assim nós conseguimos ter uma seleção mais precisa de medicamentos para cada tipo de paciente, tendo uma melhora significativa na perda de peso desses pacientes. Claro que, como a maioria dos estudos, esse estudo também teve algumas limitações. Um dos vieses que eles falam é que os pacientes que foram fenotipados, eles passaram por testes, enquanto os outros não passaram por testes. E esse viés de teste, ele pode condicionar o paciente. Então, aquele paciente que foi testado, ele sabe que ele foi fenotipado e está sendo tratado de uma maneira mais individual. Isso poderia, né, estimular o paciente, condicionar o paciente a seguir mais medidas não farmacológicas para perda de peso. Outra questão do estudo é que ele não foi um estudo cego, não foi um estudo duplo cego. Então, o pesquisador sabia a medicação que cada um estava usando e cada um sabia a própria medicação. Isso poderia gerar algum viés de interesse aí por alguma das partes. E ainda, na análise aí demográfica dos grupos, existiu uma diferença considerável de idade entre os grupos. Então, o grupo que foi tratado por fenótipo, ele era um grupo um pouco mais novo, chegava a ter 7 anos de diferença em média entre os grupos, né? Então, o grupo que foi fenotipado tinha uma média aí de 43 anos, se não me engano, e o que não foi fenotipado chegava a uma média de 50 anos. Então, os próximos passos que a gente tem aí para validar os achados desse estudo são replicação, né, em estudos um pouco maiores e principalmente em estudos multicêntricos,
também porque, se a gente for analisar demograficamente esse estudo, a maioria dos indivíduos eram pessoas brancas, então a gente não poderia abranger isso para qualquer etnia, para qualquer localidade também. E ainda, estudar um pouco mais sobre essa sobreposição de fenótipos, né? Então, aqui os pacientes foram tratados somente para um fenótipo, mas como vocês viram, muitas vezes existiu uma associação entre dois fenótipos. Então, concluindo, os fenótipos eles reduzem a complexidade da obesidade e nos ajuda, né, a guiar o tratamento. E guiar o tratamento é positivo para nós, médicos, que ficamos mais seguros em dar uma medicação para um paciente, sabendo que essa medicação vai agir melhor para aquele tipo de paciente, e o paciente se sente mais seguro por saber que o tratamento dele está sendo individualizado. Então, isso acaba sendo aí o futuro para uma medicina mais precisa, né? Por hoje era isso. Então, obrigado. Aberto aí a perguntas. Beleza, Felipe. Boa. Bom, Fê, nós vamos já ver quem vai levantar a mão, quem vai fazer uma pergunta. Andréia tem uma questão aqui. Depois a gente vai conversar um pouquinho aqui também, algumas observações. Déia, você foi a primeira que levantou a mão, depois a Adri também levantou aqui. A Adri depois fica na sequência. Então, Felipe, parabéns por sua apresentação, que foi bem didática. Eu acho que tem alguns pontos que eu acho que são bem interessantes que a gente precisa abordar nesse trabalho, sem tirar o mérito em relação ao fato dele sugerir essa terapêutica evidenciada ou direcionada pelos fenótipos. Eu acho que teve algumas coisas no trabalho que foram discutíveis, né? Então, assim, essa questão da idade entre os grupos, eu acho que faz muita diferença, né? Entre o grupo que foi testado e não. Eu queria saber de você se todos os grupos eram direcionados para uma atividade física, porque aí eu acho que a perda de peso não é o parâmetro melhor, mas seria a redução do percentual de gordura, né? E se houve alguma diferença entre os grupos fenotipados. Tá? Quer dizer, se algum teve uma resposta melhor, e aí, de novo, eu acho que a comparação devia ser em relação a percentual de gordura e não a perda de peso, realmente. Bom, dos tratamentos propostos, somente o grupo que foi utilizado ali, fentermina com exercício, que era o pessoal que tinha uma taxa metabólica reduzida, somente esses eles foram estimulados a fazer o exercício físico resistido. Porém, o estudo ele não entra em detalhes em como que foi feito essa proposta aí de treinamento físico. Ele simplesmente fala que eles foram estimulados a fazer mais exercício resistido. Em relação entre todas as medicações, todos os grupos, as diferenças, teve só uma questão que realmente a bupropiona com naltrexona, que a gente conhece aí muito como Contrave, ele não fechou uma significância estatística, deu um P de 0,07. Então, uma tendência aí realmente a ter sido superior ao grupo não fenotipado, mas que a gente não pode bater o martelo que realmente teve essa melhora. Até tem um gráfico aqui que ele mostra comparando aí cada medicação e a perda de peso. Eu vou tentar compartilhar com vocês aí para vocês analisarem junto comigo aqui. Só um segundo. Deixa eu ver aqui. Ó, então esse gráfico ele compara o grupo que foi fenotipado e o grupo que não foi, ambos com a mesma medicação, né? E aqueles que foram fenotipados, eles parecem ter tido realmente uma perda de peso aí mais importante. Com exceção aí desse caso aí da bupropiona com naltrexona, que aí a diferença não foi significativa, porém com uma tendência a ter uma perda maior para os pacientes fenotipados.
Perfeito. Ideia, tranquilo? Tranquilo, mas assim, eu acho que essa foi uma grande falha do trabalho, né? Ele não avaliar percentual de gordura e avaliar a perda de peso. E, além disso, ele não incentivar a atividade física em nenhum dos outros grupos e só esse grupo. Então, de novo, eu acho que é importante o que ele coloca em termos do tratamento ser guiado pela avaliação de fenótipo, mas eu acho que é um trabalho que traz uns erros metodológicos bem importantes. Obrigada, Felipe. Sem dúvida, Déia. A impressão que eu tive desse trabalho, quando ele foi publicado, né, pelo Andrés Acosta, é que assim, é um trabalho que visa quase que exclusivamente a ação dos fármacos, né? Ele não aborda e não pareia direitinho os grupos ali com relação às mudanças de estilo de vida, por exemplo, que são tão importantes aí. Importante observação. Adri, você está na sequência depois da Bianca. Boa tarde, parabéns, Felipe. Muito didático mesmo. Uma das dúvidas também era essa, mas eu vou partir para outra, que a Andrea abordou, mas eu vou partir para outra, então. O que me chamou a atenção é assim, a gente sabe que o estudo é importantíssimo, né, para delinear tratamento, mas aí me chamou a atenção o seguinte, a gente sabe que na prática clínica, você pergunta para o paciente e nem sempre ele responde o que é verdade. A gente demora umas 3, 4 consultas para ver que ele não tem muito padrão, né, daquilo que ele estava falando. Então, aí acho que o estudo consegue delimitar o fenótipo, porque é um estudo, porque foi controlado, porque teve a parte observacional, colocaram a mesa, tal, ficaram observando. Agora, na prática clínica, às vezes isso não é na primeira consulta, né? A gente vê bastante isso no ambulatório. Eles nunca comem nada, eles nunca beliscam, eles sempre comem certinho e etc, etc. Então, isso talvez a gente tenha que ter 2 pesos e 2 medidas aí. E o que também me vem de dúvida é quando o fenótipo ele tem 2 fenótipos na mesma pessoa, como é que a gente vai avaliar, qual que a gente vai evidenciar para vocês, principalmente para indicar medicamento e nós, educadores físicos, para indicar exercício. E eu também concordo com a Andrea que todos deveriam fazer exercício, né? E a composição corporal é importante, a mudança do estilo de vida e tal. Mas vamos pegar o artigo. Quando ele tem 2 fenótipos, qual que a gente evidencia, qual o crivo que a gente usa para evidenciar um ou outro para indicar medicamento ou exercício, etc. Obrigado, Adri. Então, como você começou falando, imagino que numa primeira consulta, se nós fôssemos fenotipar os pacientes, 90% ia ser aquela taxa metabólica basal reduzida, né? Porque ninguém come nada, ninguém belisca nada, né? Em relação ao exercício, eu acredito que com certeza, ele entra muito bem aí em qualquer um dos fenótipos, né? E vai ajudar na perda de peso, não somente naqueles com taxa metabólica basal reduzida. E sobre o estudo, ele não discrimina exatamente qual que foi o corte para selecionar um ou outro, ele só fala que de todos aqueles testes que foram feitos, eles selecionam o fenótipo que foi mais expressivo para aquele paciente. Talvez tenha alguma questão de percentil, ficou num percentil mais alto, dentre todos que responderam, ficou num percentil mais alto nesse do que nesse. Então, talvez o que ficou num percentil mais alto seja o predominante. E baseado nisso, eles escolheram uma propedêutica mais adequada. Mas, inclusive, na discussão do artigo, eles comentam que a liraglutida, por exemplo, é uma medicação que, muito provavelmente, ela entra em mais de um fenótipo, e não somente naquele intestino, esvaziamento gástrico comentado ali, né, intestino faminto, que eles chamam, que talvez ele se enquadre também num cérebro faminto, porque ele aumenta muito essa sensação aí de saciedade e saciação, que ele diferencia aí como saciação, aquele que quando tu come, tu sentir a saciação, sentir que tá cheio.
e saciedade seria mais a longo prazo, né? Então, muito provavelmente, algumas medicações entrem em mais de um fenótipo. Aqui, Adri, vou te ajudar aqui um pouco. O artigo, ele foi muito válido no sentido de trazer essa diferenciação de fenótipos, que é uma coisa que a gente já faz no tratamento do diabetes, por exemplo, né? Aquele paciente é mais para usar um inibidor da DPP-4, por exemplo, aquele paciente idoso, em função dos efeitos colaterais dos outros agentes antidiabéticos. Aquele indivíduo com obesidade é mais para análogo de LP1 para tratar a glicemia dele. Agora, foi válido nesse sentido, mas é um artigo que, como você, Andréia, comentaram, ele sai muito da prática do dia a dia, da prática clínica da gente. Você vê que, por exemplo, 15% dos pacientes, eles não fazem fenótipo nenhum, até evidenciando um problema que você trouxe, Adri. Fica muito difícil na anamnese, às vezes, você fenotipar aquele indivíduo, né? Vocês imaginam na prática clínica, a gente, de cada 100 pacientes, a gente vê 15 que a gente não tem fenótipo. O que o Felipe falou aí do estudo? Saíram do estudo. Já pensou a gente mandar embora? Falar, não, você não vou atender, você vai embora porque a gente não fenotipou você. Continua acima do peso, dane-se, né? Não pode fazer isso, né? Então, assim, você vê como ele foge da prática. E, na verdade, não estou criticando o estudo, eu estou dizendo como é difícil a gente abordar no dia a dia isso daí. E só um exemplo, por exemplo, um exemplo aqui, na prática clínica, a gente vê que tem paciente que, claro, a maioria deles tem fenótipo misto. Então, você vai usar, por exemplo, liraglutida, se ele tem aquele intestino faminto, e você pode usar a combinação naltrexona, bupropiona, para pegar aquela questão emocional, da fome emocional por recompensa, na verdade, que esse paciente tem, né? Existe um autor chamado Hussein, que trabalha em Alberta, lá no Canadá. Ele revisou as drogas anti-obesidade que são liberadas pelas agências regulatórias em vários países do mundo, assim, no mundo todo. E o que ele concluiu no estudo dele? Quando o medicamento ele tem mais de 2 moléculas, por exemplo, naltrexona com bupropiona, tal, são drogas combinadas na mesma cápsula, na mesma injeção, etc., etc., esses medicamentos eles têm 5 vezes mais chance de ser aprovados, né? Vai dentro do que a gente vê para hipertensão, por exemplo, o remédio que tem um inibidor de enzima conversora de angiotensina mais um diurético, ou no diabetes, aquele remédio que tem inibidor da SGLT2 mais inibidor da DPP-4 no mesmo remédio. Então, você vai entrar com várias moléculas, sempre com juízo clínico, isso o paciente pode comprar, né? E um dado aqui é que a semaglutida, que não existia como fármaco anti-obesidade na época da publicação desse artigo, comprovadamente tem a ação no paciente que é hiperfágico, aquele do intestino faminto, mas ele tem uma ação também, hoje, que a gente sabe, nessa fome emocional, que é a fome por recompensa. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, e é real isso, que vem usando liraglutida e vem usando o Contrave, que é a naltrexona com bupropiona. E a paciente se queixou comigo a semana passada, do tipo, tá dando certo, mas eu queria usar um remédio só. E tá muito caro para mim, assim. Então, uma das maneiras, não sei se vai ficar muito mais barato, acho que não, mas pelo menos para ela não ficar tomando vários medicamentos e liraglutida todo dia e 4 comprimidos de Contrave por dia, é a gente trocar tudo pela semaglutida no 2,4 miligramas por semana. Não sei, pela plausibilidade biológica, pode ser que dê certo, né? Então, eu tenho que fazer um arranjo com ela, né? Vou ter que combinar com ela, é uma decisão compartilhada para fazer essa troca, entendeu? Mas tá dentro do que você perguntou isso daí. Você associar vários medicamentos num desses, eu só coloquei da Sema, Fê, porque não tinha na época, né, a semaglutida, e agora a gente vai ver também os dados na prática o ano que vem com a tirzepatida, né? Que o Mounjaro é essa medicação para diabetes, mas é o mesmo medicamento e nas mesmas doses é o Zepbound para obesidade, que não está previsto para chegar aqui com a bula de obesidade nesse nome, mas vai chegar como Mounjaro e a gente vai acabar usando off-label. E só mais um dado é que a lorcacerina é um medicamento que o ano passado ele foi suspenso do mercado e aí mundial
né? Porque estava havendo SIC, né? Pela FDA, um aumento de casos de câncer. Ficou uma coisa super vaga. Câncer são mais de 300 doenças que levam o mesmo nome, doenças diferentes. Não deram nome aos bois, que tipo de câncer, como, mas a verdade é que o laboratório ia ter que provar que ele é seguro. E aí não valeria a pena provar que é seguro, porque é uma medicação que perdia muito pouco peso, mas a lorcacerina, ao contrário do que a gente tem ali no artigo, a gente não tem mais para uso prático, tá? Professor, só para complementar aqui, eu li, eu acho que foi até em alguma notícia que saiu que a lorcacerina ela estaria associada ao aumento do risco de câncer de pâncreas, pâncreas, pulmão e intestino, se não me engano. Beleza, Bianca, vamos lá. Depois da Andréia vai fazer uma outra pergunta, um outro comentário aí. Oi, parabéns, Felipe, foi muito boa a aula. Acho que esse artigo ele é sempre muito discutido em todos os congressos de obesidade que tem, né? Ele abriu muitas portas de discussões. E como a Adri falou, o que eu queria até perguntar para o Cris é que a gente sabe que no nosso dia a dia, no consultório, a gente não tem uma cintilografia, muitos não têm uma calorimetria indireta para a gente fazer realmente essa fenotipagem, né? E aí eu queria saber, Cris, se você utiliza alguma ferramenta no seu dia a dia para tentar identificar isso, ou se é realmente algo geral na anamnese, bate-papo com o paciente, e se você utiliza também essa ferramenta, se você tenta fenotipar e pensar numa melhor medicação. Bi, de maneira bem prática, assim, eu tento sempre fazer a medicina de precisão, né, dentro do que você perguntou, que é você tratar o paciente de acordo com os defeitos que levaram ele até a doença. Isso vale para parte medicamentosa, claro, né? Depois eu até vou perguntar para o Felipe aí com relação às mudanças de estilo de vida, como é que seria esse approach, já dando um spoiler. Mas da parte medicamentosa é isso, e a triagem que a gente faz, né? Eu faço no meu consultório privado, assim como a gente faz no meio acadêmico, no público, é com anamnese. Eu não mudo isso aí. Eu não vou muito pela questão de calorias, muitas vezes que chega uma bioimpedância lá e tem lá uma estimativa de caloria. Lembrar, pessoal, a bioimpedância está sujeita a muitas falhas metodológicas e aquelas previsões, né, aquelas estimativas que ele dá de gasto energético, etc., elas, na minha opinião, são pouco válidas, tá? Para a gente utilizar, assim, a gente teria mais em mãos, né? A própria calorimetria indireta seria super legal se a gente tivesse, teria um dado a mais, um pouquinho mais crível, mais sensível e específico. Entretanto, a gente acabaria fazendo com que a medicina ficasse muito burocrática, viu, Bi? E muito cara também nesse sentido, tá? Então, assim, nós temos que ter um treinamento, e aí até para os residentes, para todo mundo, do que fazer na prática, no consultório, na anamnese. O que tiver após, o que tiver depois, a gente tem como estimar, tem uma calorimetria indireta. Isso seria ótimo para pesquisa, para aprendizado, mas a gente tem que fazer com que nós e os residentes saiam para o mercado prontos de como resolver o problema dentro do consultório. Pelo menos é a minha visão aqui e é o que eu faço na prática. Ideia? Então, respondendo até essa questão da Bia, eu também não uso nenhum outro método, mas eu uso uma coisa que eu acho que ajuda até a responder também a pergunta da Adriana em relação a qual é o fenótipo, que é pedir para eles fazerem recordatório, né? Principalmente quando eles voltam, para que eles tenham consciência do que eles acabaram de comer. Porque uma coisa é ele te contar como é que ele comeu durante o dia ou durante a semana. A outra coisa é quando ele acaba de comer, ele anotar o que ele comeu. E eu já fiz isso, né? Minha filha teve uma pesquisa quando era criança sobre como era o padrão alimentar da família.
E eu fui ver que, por exemplo, à noite eu beliscava muita fruta. Toda hora eu ia lá e pegava uma fruta. Eu nunca tinha percebido que eu realmente fazia isso. Então, eu acho que essa é uma ferramenta barata e que ajuda a determinar esses fenótipos, entendeu? Principalmente o fenótipo emocional, e que ajuda no tratamento. Acho que isso é muito importante. A outra coisa é falar que a gente não tem fentermina aqui, né, Felipe? Né, Cris? E assim, no fim a gente termina usando muita bupropiona exatamente para um aumento de metabolismo, até para ter uma medicação que não tem um efeito colateral mais complicadinho, como a sibutramina, por exemplo, e que ajude no aumento de máximos de metabolismo basal. É isso. Dea, é legal isso aí que você comentou, né? Que o pessoal da nutrição, né? Não sei se a Fê tá aqui, mas assim, eles usam isso, né? E não é um recordatório, na verdade, é uma coisa, uma análise prospectiva, entre aspas, né? Você pede, olha, nessa semana aqui você vai comer e vai mandar foto para mim do que você está comendo. Porque, por exemplo, eu não lembro o que eu jantei anteontem. Sinceramente, eu não vou lembrar. A gente fica meio manco, né, na hora de avaliar isso aí. Eu acho super válido também. E fica um item aí, uma estratégia, né, também para a gente ter para os pacientes ali. Cris, mas desculpa, mas eu vou reforçar uma coisa. Eu acho que é importante quando ele escreve, sabe? Ou digitar, sabe? Mais do que ele fotografar e mandar para a gente. Porque quando você escreve, muitas vezes, você realmente toma consciência da quantidade que você está consumindo. Né? Então, eu acho que é melhor do que essa coisa, eu fotografei e mandei, né? Eu acho, a Fê está levantando aí a mão, vamos ver o que ela vai falar. Oi, gente, boa tarde, parabéns, Felipe. Tem essa questão de escrever que eu acho muito importante, ela ajuda a gente bastante a direcionar a conduta, né, do plano alimentar para ser algo realmente factível com a rotina e com o paladar da pessoa. E uma coisa que a Andrea pôs que é muito interessante no diário alimentar é que a pessoa ela acaba percebendo erros que antes ela não enxergava como erro. Por exemplo, a Andrea falou, eu beliscava muito fruta à noite, e a gente tem aquilo, bom, fruta é saudável, então tá tudo bem. Arroz e feijão é saudável, então tá tudo bem. Mas aí quando você começa a escrever e quantificar o que você está comendo, fica mais fácil de enxergar o erro. E eu também gosto muito de pedir para as pessoas fazerem um diário, além do que ela está comendo, o que levou ela a comer naquele momento. Eu comi porque eu estava com fome, eu comi porque eu fui até a cozinha do escritório com o pessoal tomar café e tinha um biscoitinho lá, eu nem vi que eu comi o biscoitinho, mas eu faço isso toda tarde, né? E aí eu falo para ela assim, quando você entender qual que é o pontapé que te leva a comer, fica mais fácil achar uma solução. Não precisa me trazer, às vezes tem que levar para o psicólogo, tem que, enfim, trabalhar consigo mesmo, se eu puder ajudar, tudo bem, mas assim, eu falo para ela fazer para ela mesma, né? Se quiser me mostrar, tudo bem, mas não precisa. Mas é um jeito da pessoa começar a mudar de atitude também. Excelente, Fê. Existe até questionários, né? Eles existem nesse sentido para você diferenciar do que é aquela fome emocional, entre aspas, por recompensa, do que é aquela fome do hiperfágico. Super válido isso aí. Ideia? E isso ajuda, esse recordatório. Eu tive uma paciente que eu achei muito legal. Ela falou assim, Andréa, eu fiz uma estratégia. Eu colocava sempre o caderninho onde eu anotava longe de onde eu estava comendo. Porque aí, cada vez que eu ia comer, eu pensava que eu tinha que levantar e comer, depois eu tinha que ir de novo aonde estava o caderninho. Aí eu ficava com preguiça, eu não ia nem comer. Por incrível que pareça. E com isso, ela tinha reduzido muito o que ela tinha comido. Né? Então, eu acho que o Mauro pode até falar isso para a gente. Né? O fato de você ter consciência do que você está fazendo, até da preguiça que você tem de ir de um lugar para o outro. Isso é o que eles mais falam. Você mudar de atitude, né?
Isso é o que eles mais falam. Doutor, puxa, eu vou ter que anotar, eu vou ter que tirar foto para comer, aí eu não quero. É assim mesmo. Muito bem. Olha, tá bem rica a discussão, mas tá vendo, Fê? Então fica palpitando. Tem mais pergunta, comentário? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Ó, Fê, eu vou lançar um desafio para você aqui. Então, desafio. 2 perguntas. Pergunta A e pergunta B. Pergunta não. Como fazer na prática? Como é que você aborda o paciente, sob o ponto de vista prático, no consultório, para tentar escolher alguma atividade para ele fazer? A gente tem uma porcentagem muito grande de pessoas sedentárias, tá certo? Como é que você faz para fazer com que aquele indivíduo faça exercício? Esse é a primeira pergunta. O que você analisa nele e o que você passaria de atividade para ele fazer, o exercício, o snacking exercise, o que você achar melhor. Segunda questão. A gente está falando de remédio aqui, mas a ferramenta que você tem para defender o seu peixe é o exercício físico. Não vamos confrontar remédio com exercício, porque eles se complementam no tratamento de obesidade, visto que mudança de estilo de vida, em grande parte das vezes, não é suficiente para tratar a obesidade, nem perda, nem para manutenção. Mas imagine, hipoteticamente, que você tenha que ter o exercício como se fosse um remédio. A gente sabe que a questão de massa muscular, etc., termogênese adaptativa, tudo ajuda. Mas eu queria que você me falasse, na segunda pergunta, como que o exercício ajudaria no tratamento, na redução da ingesta alimentar. Bom, então vamos lá, Cris. Desafio lançado. Tá, começando, eu acho que para a gente prescrever uma atividade para alguém que vai iniciar a atividade física, primeiro nós precisamos entender o que a pessoa gosta de fazer, o que ela está disposta a fazer, o que fica fácil e factível para ela realmente fazer. Então, alguém que odeia academia não vai pisar numa academia se eu implorar para ela ir. Mas, de repente, se a pessoa gosta de fazer um pilates, ou gosta de jogar tênis, enfim, nós precisamos estimular a pessoa a fazer aquela atividade que ela vai fazer inicialmente. E sempre pensando que antes feito que perfeito, então melhor a pessoa fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Por mais que ela faça mal feito e faça, às vezes, menos tempo que a gente espera, mas sempre estimulando ela a fazer um pouquinho mais. Bom, o segundo ponto, a segunda pergunta, eu gosto da frase que diz que se a atividade física fosse uma medicação, todo mundo ia tomar essa pílula, né? Então, a gente sabe que para os pacientes que perdem peso, um dos grandes preditores para eles manterem essa perda de peso é fazer atividade física. Então, nesse ponto, a atividade entra como um tratamento excelente. Além disso, pensando nas comorbidades que esses pacientes venham a ter, a atividade física reduz pressão arterial, reduz glicemia de jejum, reduz hemoglobina glicada, melhora perfil lipídico. Então, pensando assim a longo prazo e até a questão financeira da pessoa que vai ficar comprando remédio, a atividade física é uma questão mais barata e que a longo prazo vai trazer mais benefícios, né? E teve outra questão que você comentou. A questão como que o exercício... Porque o exercício não é considerado um grande emagrecedor, Sim. Mantenedor de peso, como você mesmo falou bem, né? Agora, o exercício ajuda na redução da ingesta alimentar. Sim. Por isso que você não dá exercício para a gente fazer na questão da obesidade só na fase de manutenção. Você já tem que dar pela saúde, etc. Mas ele ajudaria alguma coisa assim na fase da perda, mesmo sendo não o principal. Mas se ele ajuda na restrição calórica, ele é uma ferramenta que você não pode abrir mão. Como que ele ajuda ali? Como é que o exercício, vamos simplificar, como é que ele ajuda a diminuir a ingesta alimentar em questão aguda, no dia do exercício, e como que ele ajuda em termos de treinamento, depois de X semanas,
como que ele ajudaria o paciente na questão alimentar. É a Tá. sua ferramenta, é a tua Beleza. tua resistência, teu título. Não sei se a minha resposta é a resposta que o senhor espera aí, mas vamos lá. A atividade física, querendo ou não, ela é um hábito angular, né? Que são aqueles hábitos que nos estimulam a ter outros hábitos positivos em relação a ele. Então, notem por vocês mesmo, quando vão na academia, às vezes tu pensa, pô, mas hoje eu não vou comer aquele lanche que geralmente eu como nesse dia, porque eu treinei, estou sentindo que eu preciso comer uma carne magra aqui, um arroz e feijão, alguma coisa nesse sentido. Então, tem essa percepção que o exercício traz de nos fazer nos alimentarmos um pouco melhor. A longo prazo, tem a questão do ganho de massa muscular também. O músculo, que por mais que ele queime pouco, quando a gente tem mais músculo, a gente acaba gastando um pouco mais de calorias. O exercício também, principalmente o resistido, nós gastamos algumas calorias quando a gente faz ele, mas nos outros dias ali, a reparação tecidual, tudo isso também leva uma perda calórica, por mais que não seja tão importante assim. Então, acho que tem todas essas questões do exercício nos estimular aí a ter uma ingesta mais saudável e nos ajudar a queimar a gordura aí por um tempo um pouco maior do que só naquele momento do exercício, né? Fê, legal, olha, a resposta com relação à fase aguda é isso mesmo, tá? Mas já existem alguns dados mostrando que, assim como você estava falando dos remédios, né? Numa fase aguda, mas isso vale para exercício vigoroso, tá? Fez a sessão de exercício de alta intensidade, vigoroso, a gente tende a liberar do que a gente conhece, né? São várias coisas. Uma delas é uma proteína chamada GDF-15, que inclusive começa a ser testada já como fármaco anti-obesidade. O GDF-15 aumenta quando a gente está doente, por exemplo, a gente fica inapetente. E quando se faz exercício vigoroso, tem um grupo que é lá da Holanda, lá de Maastricht, que fez um trabalho mostrando que você tem a ação dessa proteína e naquelas 9, 12 horas depois do treino, você acaba ficando menos guloso, vamos dizer assim, tá? A Andrea comenta sempre uma coisa, você começa a fazer melhores escolhas. Essa frase que ela usa, que acho que exemplifica muito bem o que esse estudo de Maastricht fala, tá? E claro que tem outras substâncias, etc., mas que não são menos estudadas, ou muitas que a gente não conhece ainda. Mas vai bem dentro do que você falou. E não é só uma coisa da pessoa, eu treinei hoje, eu não vou comer aquele hambúrguer. Ela muitas vezes é levada a fazer isso. Ela faz isso numa boa, sem sofrimento, talvez por essa substância e por outras. E em caráter crônico, você comentou da questão da massa magra, etc., de gasto, né? Mas para você não ingerir, existe um benefício de você diminuir a inflamação. O exercício é um potente anti-inflamatório e ele, diminuindo a inflamação, ele aumenta a sensibilidade do nosso hipotálamo à leptina, que é um sacietógeno nato que a gente tem, né? E fazendo isso, o paciente acaba não só tendo melhores escolhas, mas ele acaba tendo saciação, que é o que você falou, né? Ele se sente cheio mais rápido, e saciedade, que é não ficar pensando na refeição seguinte, tá? Então, o treinamento crônico ajudaria nisso também. Então, a Andrea e o Marcos levantaram a mão. Vamos lá. Ideia? Então, uma das coisas também é a produção de irisina, porque a irisina vai aumentar o GLP-1. Né? Então, isso é uma coisa extremamente importante e ela vai marronzear o tecido adiposo. Então, eu acho que essas duas ações diretas do exercício são importantes. Agora, existe um editorial que eu acho muito interessante e o título desse editorial é Os médicos precisam parar de dizer aos pacientes que o exercício emagrece. Por incrível que pareça, o editorial é assim, né? Porque a gente precisa colocar isso para esse indivíduo para que ele não se frustre com a situação.
né? Deixando claro o que é emagrecer, no sentido de perder gordura e não perder peso, e esses outros benefícios que você falou super bem, Felipe, né? Mas a gente não pode induzir o indivíduo a entender e achar, porque senão ele começa a fazer exercício e para de fazer a dieta e tomar medicação. Ele entende que na hora que ele gasta mais, ele vai emagrecer, e não é assim que acontece. Porque muitas vezes, na hora que você faz um exercício de alta intensidade, você diminui sua atividade no momento que você não está fazendo exercício, né? Existe tanto isso por uma questão de você estar cansado e aí você faz menos atividade, como tem pela produção de uma série de mecanismos adaptativos que fazem sua taxa metabólica ficar menor do que quando você está fazendo exercício. Então, eu acho que isso é muito importante. A outra coisa que é importante é que, como o Cris falou, é um exercício intenso, é um exercício de moderada a alta intensidade que vai realmente te ajudar na perda de massa gorda. E isso é importante porque os estudos anteriores colocavam como se fosse assim, um exercício moderado, aquela questão dos 150 minutos semanais, e os trabalhos mais recentes, principalmente depois do guideline canadense, que foi em 2021, se eu não me engano, fica muito claro que para você ter uma perda efetiva e significante de peso, você precisa de 300 a 420 minutos semanais. É diferente você ter um exercício que vai lhe tirar do momento, do estado sedentário, lhe transformar num ativo, para um exercício que vai lhe induzir uma perda ponderal, né? Mas essa parte eu não conto para os pacientes desde o início, né? Eu começo contando aos pouquinhos, porque, como você falou, tem que começar com uma atividade que ele goste e uma atividade que ele suporte. Eu tenho uma paciente que falava assim: para que eu vou pagar uma academia para me cansar? Né? Era assim que ela falava, e a gente tem que explicar por que ela tem que pagar para se cansar. Mas essa questão de ir falando aos pouquinhos o que é que ele realmente consegue, mas sem mentir para o paciente. Eu acho que isso é muito importante. Beleza, Deia, perfeito, poxa. Marcos? É exatamente isso, né, Cris? O GDF-15, ele é muito intensidade dependente, né? Então, a gente vê esses benefícios de melhoras na questão de resposta de saciedade, quanto mais intensa é a atividade física. Não sei se vocês chegaram a ver eu não sei se foi uma diretriz ou se foi um artigo que saiu sobre a questão de prevenção do câncer, que chega de exercício físico moderado. Quando a pessoa faz um trabalho físico moderado, a gente tem uma estimativa em torno de 20% de prevenção de câncer. Quando o trabalho físico vai para intensidade mais alta, ele pode chegar até 80%. Então, foi bem interessante eu preciso pegar esse trabalho sobre esse estudo que fizeram longitudinal. E um ponto, só para a gente pegar a questão conceitual, Felipe, o exercício físico, ele não é um hábito angular, viu? Ele é um hábito central que desenvolve hábitos angulares, que é muito legal a gente ver isso. Eu estava até pegando uma aula que eu tinha dado, só para ilustrar para vocês, a capacidade do exercício físico. Gente, tá aqui. Ó, vocês estão vendo minha tela? Então, Agora sim. Bem legal que a gente vê, que a gente apresenta para os pacientes, a gente, quando começa a se exercitar, começa a desenvolver hábitos angulares por conta do exercício físico. Então, a pessoa começa a se movimentar, aí a pessoa começa a desenvolver autocuidado, começa, de repente, comprar alguma roupinha do Shopee para ir para a academia ou fazer um treininho em casa, vai cuidar do cabelo, para de fumar ou diminui o consumo de álcool, né? Vai para a cama mais cedo. Então, a pessoa, quando ela começa a ter aquele gosto do exercício físico, ela começa a ter esses hábitos angulares, né? Que são outras coisas que não têm a ver com o exercício. Isso que é bem
é bem legal a gente pontuar, né? Tinha um caso de um aluno não, ele era um paciente do centro de diabetes que eu atendia lá com a doutora Odete, que é enfermeira, que eu achava muito interessante. Ele era um jovem, assim, tipo, adolescente, né, 12 para 13 anos, e ele queria fazer judô, e o pai dele que levava ele para o judô. Então, a gente não entendia muito bem por que ele fazia tanta questão de ir para o judô, e ele começou a querer manifestar mais interesse de querer fazer judô, e mais vezes na semana para o judô, que era no Centro Olímpico. Até que a doutora Odete perguntou para o menino por que ele estava, né, com essa tanta intenção de fazer mais vezes o judô. E ele disse que era, como o pai dele que levava ele para o judô, era o tempo que o pai dele não fumava. Então, olha só que interessante, né, a criança tentando preservar a saúde do pai, né, levava o menino, o pai, fazia o pai levar ele para o judô na intenção de não fazer o pai ele fumava o dia inteiro e tal. Então, é muito interessante a gente ver o quanto que, lógico, nesse caso não é para a criança, mas é para o pai, né, um hábito angular que foi estendido para os familiares quando a criança começou a ter, né, a atividade física no seu cotidiano. Então, é bem isso, né, o exercício físico, quando ele é colocado como um hábito central, ele vai angulando, né, para outras esferas. Eu acho bem interessante. Pô, legal, obrigado aí pelo comentário. Eu tinha já ouvido falar nisso, mas eu tinha gravado essa história do hábito angular, mas então ele desenvolve hábitos angulares, né? Interessante. Olha, Fê, eu gostaria agora aqui, claro, assim como todo mundo, de agradecer você pela apresentação. Foi muito clara, foi muito prática, né? Num tempo muito bom. Você viu que deu um tempão para a gente discutir. O tema, na minha opinião, claro, tem um viés, que o endocrinologista gosta disso aí, mas foi muito bem escolhido. E eu não sei quanto a vocês que estão acompanhando aí, mas eu achei a discussão muito rica, né? E você falou que médios sempre vai jogar o exercício na jogada aí, entendeu? Sempre vai colocar exercício no meio e acho que enriquece ainda mais as discussões. Porque a gente está falando há meia hora de exercício ali, num seminário, né, que é sobre remédio para obesidade. Então, parabéns aí pela escolha do tema, viu? Déia, quer comentar alguma coisa? Você... Não, só dar parabéns para o Felipe, eu acho que foi muito boa, viu? Parabéns, acho que foi bem legal. Vejam, então, o que é que vocês querem discutir, lembrem que é a última segunda do mês, tá bom? Gente, obrigado a todos. Eu vou sair agora, que eu estarei aí no ambulatório já, tá bom? Tô saindo aqui agora.